Seja muito bem-vindo a esse vídeo onde a gente vai falar sobre taxa de conversão. Bom, se você trabalha com vendas, é empresário ou vendedor, você já se deparou com essa nomenclatura, taxa de conversão. Mas afinal, o que é a taxa de conversão? Tem muita gente que, apesar de viver isso no dia a dia, não sabe o que é, ou melhor, como calcular a taxa de conversão. Bom, o que isso quer dizer? O que é realmente a taxa de conversão? Você tem um número que você prospecta todos os meses, seja um número de leads vindo através de um canal de marketing ou através de uma prospecção ativa. Essa ação gera um número de leads. Então, digamos que se todo mês você tem 50, 100, 200 leads, esse número dividido pelo teu número de vendas vai ser a sua taxa de conversão, mas eu vou detalhar um pouquinho melhor para ti aqui. Vou mostrar como fazer exatamente esse cálculo, entender essa fórmula da taxa de conversão e mostrar para ti também na prática como funciona isso dentro do sistema de CRM, como que você pode ter essa informação em frações de segundo. Então vamos lá, fica comigo aqui. Eu sou o Gabriel Gabriele da Performance Comercial e aqui você entende muito sobre vendas. Dicas, estratégias e ferramentas para que você venda mais e melhor. Por que é tão importante você saber a sua taxa de conversão? Se você não sabe a sua taxa de conversão, você não tem uma receita previsível. Você não sabe o quanto de esforço você precisa fazer para trazer o número X de vendas que você precisa para trazer o faturamento ou o lucro esperado no mês. Então você precisa saber qual é a sua taxa de conversão. Só assim você vai saber quantos leads você precisa gerar para que você chegue na sua meta. Conseguiu entender? Isso é um segredo muito falado, inclusive, nesse livro, que provavelmente você conhece, que é o livro Receita Previsível. Onde está ele? Está aqui, livro Receita Previsível. Esse livro fala muito sobre como criar uma receita previsível. Se você trabalha com vendas, você já deve ter lido ele, mas se você não leu, fica aqui a minha dica, porque é um livro que traz muita estrutura de vendas, muito sobre uma forma de vendas realmente previsível. E essa é uma pequena lógica que você também consegue entender dentro desse livro, tá? Então, pega o papel e caneta aí que eu vou te mostrar como funciona a fórmula da taxa de conversão, tá? Vamos lá. Para saber uma taxa de conversão, você vai precisar ter levantado alguns números. Por exemplo, vamos pegar o mais fácil que esse você tem com facilidade. Tenha um CRM ou não, tá? Então você precisa antes saber o número de clientes fechados. Então, quantas vendas você fez esse mês? O número de vendas. Então, primeira informação, número de vendas, clientes fechados. Digamos que seja 41, tá? Nessa simulação a gente vai usar 41. Isso você vai fazer dividido pelo total de leads que você gerou. Então, digamos que você gerou, para fazer essas 41 vendas, 190 leads. Tá? Então, você vai dividir 41 por 190, vezes 100. E o número que resultar vai ser a sua taxa de conversão. Então, entenda um pouquinho melhor dessa lógica. Você gerou 190 leads e vendeu para 41. A sua taxa de conversão é esse número que está aqui no meio, que fez com que você vendesse efetivamente para 41. Então, nesse caso, a gente tem um número próximo de 22%. Dá uma olhada nesse caso aqui, dentro desse CRM de um cliente. No caso, é um CRM como uma ferramenta muito boa. Se você não tem uma ferramenta de CRM, você pode comentar aqui ou entrar em contato conosco através do site www.performancecomercial.com, fazer contato conosco que a gente pode fazer a implementação no sistema de CRM para ti, para você ter essas informações em um piscar de olhos. Então, aqui nesse caso, nós analisamos as estatísticas do lado esquerdo, em análise de vendas, e veja que hoje é dia 27 do mês de agosto, está quase chegando no fim do mês de agosto. E aqui a gente já consegue levantar esses números até hoje, né? Tudo que vier depois, a gente vai ter que fechar na sequência. Mas então vamos analisar esses dados aqui agora. Aqui você consegue filtrar por funil de vendas, né? Aqui nesse caso a gente vai usar o funil geral, tá? Análise de vendas geral. Então veja lá, aqui nós temos as informações de 192 leads gerados. Então, resultando ali possibilidade de vendas em 847 mil possíveis de venda. E aqui a gente consegue ver a evolução dele dentro do funil. Então, depois do lead entrar no funil, ele passa por uma qualificação, vai para a proposta enviada, para daí então ir para ganhou ou perdeu. Esse é o fluxo que essa empresa usa. Esse é o funil dessa empresa. É a jornada que essa empresa percorre com o lead. A sua empresa pode ter jornadas diferentes, um funil de vendas diferente.
Talvez ela tenha uma visita, talvez ela tenha uma avaliação, talvez ela precise passar por outras etapas e aí você vai configurar isso dentro do seu funil de vendas. Mas veja que aqui a informação para calcular a taxa de conversão é esse número, a quantidade de leads, vezes a quantidade de leads ganhados, convertidos, fechados, tá? Então eu simulei antes com 191, mas já atualizou aqui para 192. Então veja, se a gente pegar esse número e vamos levar em consideração ainda o 191, seguindo a fórmula que a gente falou, vamos pegar antes o número total de vendas, que é o número que você tem aí na ponta da tua língua, que são 41 vendas nesse exemplo, dividido pela quantidade total de leads, 190 leads. Aqui nós temos o resultado de 0,21. Isso eu faço vezes 100. Vezes 100, nós vamos chegar em uma taxa de conversão de 21,57. Então, arredondando aqui, porque ficou acima de 50, a gente tem uma taxa de conversão de 22%, tá? No pé da letra, 21,57 é a taxa de conversão. Arredondando, taxa de conversão de 22%. Mas e aí, qual a taxa de conversão ideal? Isso pode variar de empresa para empresa, mas em média, uma taxa de conversão boa está na casa de 30% mais. 30% mais é uma taxa de conversão boa. Então, você julga que a taxa de conversão dessa empresa é ruim? Sim, eu julgo que a taxa de conversão dessa empresa é ruim. Ela acabou de entrar no nosso processo de consultoria. E antes disso, antes dessa ferramenta, desses cálculos, eles não tinham ideia de qual era a taxa de conversão e queriam gerenciar esses números. Mas não tem como você gerenciar se você não consegue ver. Então, o primeiro passo nessa consultoria foi implementar o CRM para que a gente pudesse analisar esses números, ter assertividade desses números, para saber então para onde a gente vai. Então, agora, sabendo qual a taxa de conversão, a gente consegue dar passos para aumentar essa taxa. Então, leve em consideração no teu mercado, e pesquise melhor sobre isso, mas leve em consideração de que uma média geral do mercado é que de uma taxa boa é de 30% de conversão. Menos que isso, atenção, tua taxa pode estar ruim. E mais que isso, muito bem, você tem uma taxa de conversão boa. Coloque isso dentro de um processo comercial, no playbook de vendas, para que você saiba replicar isso todos os meses. Show de bola? Pessoal, essa foi a nossa aula rápida, a nossa dica sobre como calcular a taxa de conversão. Agora você sabe quanto de esforço você precisa fazer para gerar uma receita previsível. O que isso quer dizer? Quanto de esforço você vai precisar fazer para trazer o número de vendas que você precisa efetivamente. Quantos leads você vai ter que prospectar para trazer a quantidade de vendas que você precisa, porque você sabe a sua taxa de conversão. Tá bom? Para você que quer entender um pouquinho mais sobre como estruturar a sua área de vendas, implementar um CRM, desenvolver a sua equipe através de treinamentos, novas técnicas, pode nos contatar. A gente está aqui e você nos encontra através do www.performancecomercial.com ou lá no Instagram com Gabriele, 2 L's no final, Gabriele. Tá bom? Galera, um grande abraço, muito bom ter você aqui. Se você gostou, deixa aqui o teu joinha, se inscreve no nosso canal para que esses vídeos cheguem cada vez a mais gente que precisa também otimizar suas vendas, assim como você. Bora vender? Contem comigo para isso, cada vez vendendo mais e melhor. Para cima!